Agora nós entramos naquela parte do vídeo que nós vamos projetar toda essa energia da força onde temos Marte e a chegada do Sol no final de semana para os 12 signos. Então é aquele momento que nunca foi tão importante perseverar em relação aos nossos objetivos e metas. Esteja você ainda com as situações desafiadoras ou com fluência, não importa. Agora é o momento de olhar para frente, se programar agora no final do ano para aquilo que realmente você quer. Tá com muita corrente aí? Vai puxando elas, força, novamente a palavra que eu adoro muito, perseverança no foco, mas você tem que saber qual é a sua montanha, que é o seu objetivo e meta. Então essa energia com a renovação de Marte que ocorre hoje, dia da postagem do vídeo, dia 15, serve para toda semana e ainda vai virar o ano com esta força e também a chegada do Sol, ok? Como eu sempre falo aqui, nós vamos projetar a energia para os 12 signos que você pode utilizar para o seu signo solar, que é o signo que você conhece, para o seu signo ascendente, para o seu mapa inteiro de acordo com o conhecimento astrológico que você possui. Caso você conheça só o seu signo solar, maravilha. Eu vou apontar principalmente os pontos de atenção que todos nós precisamos ter. Caso você conheça também o ascendente, que normalmente para as pessoas que gostam de astrologia as pessoas sabem, pensa da seguinte forma: o Sol representa a fonte dos seus desejos, aquilo que você está buscando, aquilo que você está almejando, aquela energia que representa a sua busca e o seu Sol. E o ascendente, o primeiro passo, como você faz em ti o seu poder da sua iniciativa para chegar nesse objetivo e meta. Aí você faz um mix dos dois, ok? Então vamos em frente. E qual é o primeiro signo que nós vamos falar? Exatamente o signo que recebe a energia de Marte nessa semana e também a energia do Sol no final de semana. Nós vamos falar dos capricornianos. Capricornianos, vocês caem dessa vez no setor 1, o setor que pede iniciativa, que pede força, que pede coragem, que pede arrojo. Então, o que eu recomendaria para todos vocês? Com a chegada de Marte, você pode sentir uma energia, um impulso que faz com que você locomova a sua energia naquilo que interessa. Isso é extremamente bom. Se você sentir essa energia, agora eu vou fazer. Só que guarda o seguinte: vocês estão no última semana que representaria diretamente o seu inferno astral. Então é aquele momento que não adianta você jogar a sua energia com tudo se você não tem energia para manter aquilo que é o seu foco e objetivo, sabe? Agora eu vou, mas eu me sinto despreparado, eu sinto que eu não estou legal ainda, mas eu vou com arrojo. Tem que tomar um pouquinho de cuidado. Vamos colocar esse termo, que se encaixa bastante em relação ao signo de Capricórnio: cautela. Não adianta se jogar sem ter certeza que a energia ainda está no sentido de você poder ter força para continuar. Um exemplo bem claro: de repente um trabalho ou algo que você está envolvido. Você fala, não, quer saber, eu vou começar agora. Aí esse trabalho começa a exigir, principalmente nessa semana, sendo que a gente renova as forças semanalmente, toda segunda estamos trazendo um novo aspecto para observarmos. Não adianta você jogar a sua energia nessa semana e de repente pode vir um monte de cobrança através da sua iniciativa, no sentido de que você não aguenta administrar isso que você começou. Então este é o principal ponto de atenção. E isso você pode colocar em tudo. Vou tomar iniciativa para, trabalhar um relacionamento. Vou abrir uma parceria, sei lá, tudo. Vou resolver uma pendência familiar, uma situação financeira. Se você jogar a sua energia essa semana com esse impulso de Marte que chegou, você tem que estar pronto para segurar todos os resultados que podem vir com a sua vontade, que agora com Marte pode fazer com que você tenha esse anseio, ok? Então, muita atenção a esse ponto. Agora nós vamos conversar com quem? Vamos conversar com um signo que fica em segundo na semana. Vamos trocar uma ideia com os aquarianos. Aquarianos, sendo que vocês caem como signo número 2 na mandala essa semana,
com a força de Plutão, que pede essa intensidade, que vai marcar vocês por muitos anos ainda, eu recomendaria o seguinte: você pode sentir um impulso de querer estabilizar determinadas experiências, sabe? Tipo, pô, isso não tá legal. Eu vou colocar minha energia para ver se eu consolido um resultado bacana em relação a ela. Então, pode existir essa possibilidade de repente, até sintonias externas. Elas podem aparecer no sentido de ver se você está firme, se você está realmente compromissado em relação a determinados objetivos e metas, ou mesmo você querer isso das pessoas que se envolvem contigo, seja qual for a experiência. Então, o grande segredo é você observar se todos os compromissos, se tudo que foi acertado, que é necessário firmeza, estrutura e estabilidade no propósito, se isso está legal. Se você perceber que as coisas estão mais ou menos, deu para entender? Você percebe, pô, a coisa tá morna, tá branda, não sinto confiabilidade e muito menos estabilidade, é o momento de você agir com essa intensidade de Plutão para que você consiga consolidar essa energia se realmente a experiência vale a pena. Então, essa renovação de Marte pode trazer esse propósito para vocês. Simplesmente observe, firme, confiável, estável. Seja qual for a experiência, tá meio teimoso, não tô confiando, de repente aquilo que eu preciso de raízes eu não sinto ela. Trabalha isso com muito cuidado a partir dessa semana, ok? Aí sim você sabe se você põe a sua energia ou se de repente com muita atenção você recua um pouco e espera as coisas se consolidarem. Atenção a esse ponto. Agora vamos conversar com o signo que ficou em terceiro na semana. Vamos trocar uma ideia com os piscianos. Piscianos, novamente, ainda tem um mês em relação a esta força. O Saturno e o Netuno estão fortes e firmes aí. Na verdade, 2 meses. Porque o Saturno vai demorar só em fevereiro que ele vai entrar no próximo signo. Então essas duas energias estão modulando demais a sua força. Principalmente agora que ambos estão no movimento direto. E o setor 3 que vocês caem nessa semana pede o quê? Comunicação, expressão, interação. Abrir a sua cabeça para coisas novas. Mas Saturno pedindo disciplina e Netuno, um idealismo que representa o que você está buscando na experiência, junto dessa disciplina e desse compromisso saturnino. Então é um momento que você tem que se abrir para novas propostas, se abrir, conversar, dialogar, aquilo que de repente está faltando um pouquinho de disciplina, aquela energia tipo assim, e aí gente, vamos pegar isso para fazer? Então vamos pegar para valer? E o que a gente está buscando? Olha o Netuno. Será que o propósito, a meta, está realmente bem definida entre nós? Conversa muito em relação a isso. Percebam que isso que eu falei aqui, vocês podem utilizar em qualquer experiência da vida de vocês. Então isso está lançado. É um momento de conversar, dialogar, ver possibilidades. Escute os outros também. Veja o que os outros podem trazer de possibilidades para que esta seriedade, sem perder o foco do que vocês buscam, aquele sonho, aquele ideal, para que isso seja bem firmado. Não adianta ficar aquela coisa mais ou menos, ficar esperando que o outro fale, ou etc. Você tem que ir lá e trocar uma ideia. Essa energia está na sua mão. Então tudo requer conversa e entendimento. Finalizando, com foco, com disciplina, sem perder o ideal do que está sendo vivido na experiência como objetivo de todos. Então, observem que se pode utilizar isso em qualquer experiência da sua vida. Muita atenção nisso, piscianos. Agora vamos conversar com o signo que ficou em quarto na semana. Vamos trocar uma ideia com os arianos. Arianos, vocês são regidos por Marte, e Marte se renova nessa semana. Então a força de Marte te joga no quarto setor pedindo o quê? Atenção aos seus sentimentos. Eles podem ganhar uma força, uma energia que pode fazer com que, se você está numa experiência que já está, de repente, colocando muita força e fala, daqui a pouco eu solto tudo. Muita atenção a esse ponto. É um momento de controle emocional.
Não adianta se as experiências se acentuarem no sentido vai lá e joga a sua energia emocional de qualquer jeito, você tende a piorar e muito a experiência e a situação. É o momento de você falar assim, não, eu tô com controle emocional. Por mais que a energia tende a ferver os meus sentimentos, na hora que eles saem e se projetam como emoções trocadas nas experiências, eu tenho controle, eu tenho autocontrole. Aí sim, você utiliza essa energia de uma forma muito bacana. Então é muito simples a forma que vocês devem refletir em qualquer prioridade da sua vida. Quando você for se lançar a partir dessa semana, questiona na sua energia pessoal. Como está a minha energia dos sentimentos? Se tiver alguma coisinha a mais que vier, eu vou explodir, não estou nem aí com os resultados. Muita atenção que aí está um grande erro. Já pelo contrário, não, eu estou com controle, estou com força. Quando vier qualquer energia, eu posso colocar tudo que eu estou sentindo de uma forma clara, de uma forma bacana, que isso vai, de repente, provocar uma fluência na experiência. Abre o seu coração, viva isso de uma forma intensa e verdadeira. Então tudo é questão de você medir, porque muitas vezes a gente tem o lado emocional bem resolvido e outras vezes não. Então aí que está esses dois pratos da balança que você deve considerar com muita atenção a partir dessa renovação de Marte que rege a sua energia, ok? Agora vamos conversar com o signo que ficou em quinto na semana. Vamos trocar uma ideia com quem? Vamos trocar uma ideia com os taurinos. Taurinos, o quinto setor é a renovação de Marte. Marte entra em um signo que representa uma fluência muito bacana em relação à sua força pessoal. Porque Marte entra em um signo de terra e vocês são terra também. Chegou o momento de se autoafirmar perante as experiências. O Uranão está aí retrógrado, de repente trazendo algumas coisas a serem retrabalhadas? Sim, mas você tem que se autoafirmar. Não adianta você, de repente, numa experiência, sabe aquelas experiências que de repente a gente fica, vai um pouco para a direita, um pouco para a esquerda e desvia, tal, não tem aquela energia onde a gente se coloca por inteiro, fica jogando, tal. Isso não é uma coisa muito legal, não. Porque você não está demonstrando verdadeiramente o seu posicionamento perante a experiência que é legal. Então não é um momento, como a gente fala na gíria, passar pano. Sabe aquela coisa que a gente passa pano, faz aquela cara de paisagem, fala que está tudo bem? Se não está, é um momento maravilhoso para você se posicionar. Deu para entender a energia de Marte? Então é aquele momento de você deixar bem claro quem é você, o que você busca e o que pode trazer para você e para todo mundo que está envolvido prazer, alegria na experiência. Às vezes alguns atritos, olha o Uranão retrógrado aí, eles são necessários para que as coisas se amoldem. Não adianta ficar tudo ali meio paradão, parece que está legal e não está. Aí que está o problema dessa energia de Marte, que vem com um fluxo muito bacana para você. Autoafirmação de quem é você e o que você busca verdadeiramente na experiência. Você está com esse poder. Então você pode utilizar esse fluxo marciano de uma forma bem legal. Ficar passando pano, aquela cara de paisagem e de repente por dentro tá a 1000 por hora com coisas mal resolvidas, não vai levar ninguém ao caminho verdadeiro que na verdade tem que ser percorrido, seja qual for o tipo de experiência que você está vivendo. Beleza? Agora vamos conversar com o signo que ficou em sexto na semana. Vamos trocar uma ideia com os geminianos. Geminianos, o regente de vocês, que é Mercúrio, está a 180 graus de vocês. O que representa isso? O sexto setor, ele representa aquela energia onde a gente tem que colocar em prática o que realmente está na nossa mente. Olha que desafio para vocês, que gostam de falar, dialogar, levantar possibilidades. Esta renovação de Marte vem falar assim, põe a mão na massa. Procure realmente fazer tudo aquilo que está no seu plano mental. Geminianos normalmente são muito mentais, têm aquela energia, aquelas ideias e tal, e etc. É muito bacana trocar uma ideia com pessoas que têm gêmeos fortes no DNA astral. Mas agora não, esse Marte fala, tá com a ideia? Vai lá e põe a mão na massa.
faz. Arruma o que você sabe que não está legal e que está desorganizado. Então, todas as suas desorganizações, que de repente para você é normal, passa, vamos que vamos, não agora. Isso vem com uma energia muito forte mostrando todos os pontos que ainda devem ser arrumados. Então, se você canalizar esta energia da renovação de Marte no sentido de fazer, no sentido de deixar a sua casa, entre aspas, suas experiências arrumadas, cara, isso é maravilhoso, isso não é uma coisa chata, todo mundo precisa disso. Já se você pegar essa energia e ficar num escapismo de conversa, troca ideia, e na hora do vamos ver, não faz nem você e nem com quem você conversou, você está amarrando a sua energia com essa força marciana. Então pensou, sabe o que tem que fazer, ou é uma ideia legal, sai do plano das ideias, mãos à obra e vamos começar a fazer e arrumar a casa, ok? Maravilhosa oportunidade para vocês. Agora vamos conversar com o signo que ficou em 7º na semana. Vamos trocar uma ideia com os cancerianos. Cancerianos, Júpiterzão retrógrado aí. Tá na sua energia pessoal, aquilo que você acredita, aquilo que você deixa expandir na sua energia. A Lua vem com todo esse poder minguante, depois se torna nova. É um momento de assimilação. Mas que tipo de assimilação? De quem está contigo? Para quem você permitiu abrir a sua energia? Se de repente as suas parcerias, associações, que é sempre o foco do 7º setor, como que está essa força em relação a você? Sendo que Marte é projetado nas parcerias e associações, você poderá enxergar de uma forma bem clara quem realmente está contigo e quem de repente pode trazer uma energia de desentendimento. Que é um desentendimento que não traz nada para ninguém. Sabe aquele atrito gratuito que você fala, pô, mas eu pensei que estava tudo bem, e vem essa energia forte, e agora como é que eu lido com isso? Que tipo de cobrança é essa em relação ao que eu estava buscando nessa parceria, nessa associação, nesse relacionamento, que não é somente afetivo. É no sentido daquilo que juntos a gente pode produzir coisas bem legais. Então pode vir uma cobrança que você percebe, pô, isso é uma coisa infundada, tá brigando, tá demonstrando que não tá feliz na parceria. Então você tem que ter muita atenção em relação a isso, para que você saiba lidar com esse tipo de força. Pelo contrário, se você tiver, assim, vamos colocar esse termo, essa palavra, um merecimento legal, você vai sentir uma força intensa nas suas parcerias, relacionamentos e associações que trazem diretamente para ti um poder de fazer legal, um poder de realizar, ó, juntos nós somos fortes, vamos fazer. Então basta vocês, cancerianos, observarem como que essas energias conversam contigo a partir dessa semana. Tá tudo no tabuleiro. Então, quem de repente não está somando e agregando, vai trazer esse atrito, que pode ser uma coisa, sabe, uma coisa sutil, mas você vai pegar, como também uma coisa bem legal. E aí vamos fazer, vamos produzir, parceiros fortes, parceiros realizadores. Começa a prestar atenção. E eu não estou falando, como eu já disse, só de relacionamento afetivo, não. Tudo aquilo que a gente abre o nosso corpo e tem um comprometimento sério. Pode ser até virtualmente. Presta atenção nesse tipo de energia que você vai saber separar o joio do trigo. Agora nós vamos conversar com um signo que ficou em 8º na semana. Vamos trocar uma ideia com os leoninos. Leoninos é a última semana que o Sol está em um signo de fogo igual à sua energia pessoal. Então é um momento que você deve aproveitar essa última semana, porque domingo a energia do Sol deixa essa força do fogo. É um momento com o 8º setor de você realmente observar com bastante clareza, com essa energia marciana, quais são os resultados que realmente você tem com todas as experiências que você vive. Quando você olha, esse é um setor que te dá essa intensidade, esse raio-x. Você consegue observar que realmente as experiências que você vive estão rumando para resultados legais. Você percebe que elas estão firmes, consolidadas e realmente os resultados, os frutos das experiências vêm. Ou
através dessa visão que vem para vocês, vocês observam que de repente algumas experiências que você possivelmente já vem colocando a sua energia há um bom tempo, você fala, pô, eu olho aqui, não virão bons frutos disso. Isso está parado, está estagnado, não está fluindo, não terá resultado futuro. Então você tem, novamente na brincadeira, você tem esse raio-x. E com isso você escolhe, é aí que Marte conversa contigo nessa renovação. Você olha e fala assim, bom, isso aqui então tem uma energia, tem um fruto que vai ser originado no futuro em relação a tudo que nós estamos fazendo. Cara, coloca a sua intensidade com tudo nisso. Porque você observa, você tem essa parte sensitiva de ver isso. Já pelo contrário, onde você vê que, pô, isso aqui não vai trazer resultado nenhum. Isso aqui é perda de tempo. Você define se você quer ainda ficar nessa perda de tempo ou se você realmente retira isso de uma forma literal na sua vida, em paz, mas com a atitude de realmente falar, isso não vai para lugar nenhum. Fui. Entenderam? Então é uma questão de você observar com clareza, novamente, você tem essa sensibilidade, esse raio-x e esta percepção. Se os resultados estão vindo ou se novos caminhos devem ser trilhados. Marte te oferta isso, beleza? Agora vamos conversar com um signo que ficou em nono na semana. Nós vamos trocar uma ideia com os virginianos. Virginianos, Marte ingressa em um signo do mesmo elemento que o seu. Então é um momento muito auspicioso para vocês, que vai até a virada do ano e meados de janeiro também, de vocês observarem se esse tipo de energia marciana, se ela está trazendo para você uma possibilidade de você se libertar de situações que de repente não agregam mais nada para ti, de você olhar bem lá para frente, de você se arriscar mais, de você, essa dica é muito boa, de você ver se tudo que realmente você está vivendo como prioridade realmente te otimiza, eleva a sua energia, te dá entusiasmo e alegria ainda de estar vivendo a experiência, ou se de repente, aí vem as denúncias, vamos colocar dessa forma, determinadas experiências que estão te amarrando, nunca esqueçam, vocês estão com a cauda do dragão aí, que representa diretamente um ponto lunar kármico que cria aprisionamentos, você percebe, através dessas denúncias ou revelações, se você preferir, situações que colocam a sua energia para baixo, que tiram o seu otimismo, que em vez de te libertar para você seguir adiante, conquistar novos horizontes, novas formas de ver a experiência, você percebe que está tudo meio acorrentado, travado. É aí o cuidado com a cauda do dragão. Então o Marte possibilita isso para você, de você enxergar tanto a liberdade como o aprisionamento. Ficou claro? Então tudo que de repente, principalmente a partir dessa semana com a renovação, você tem essa fluência que vai te mostrar, olha, aqui é legal. Aqui, por mais que muitas vezes pareça desafiador, existe a libertação, existe a possibilidade de novas conquistas, porque o entusiasmo está presente. Já aquilo que baixar a sua energia astral, o próprio baixo astral, acaba o entusiasmo. Você percebe que os aprisionamentos se evidenciam, é uma coisa que você tem que ter muito cuidado e a forma de ver como você vai lidar com a experiência com esta renovação de Marte. Então, novamente, liberdade versus aprisionamentos. Você observa tudo isso com essa renovação marciana. Agora vamos conversar com um signo que ficou em décimo na semana. Nós vamos trocar uma ideia com os librianos. Librianos, o décimo setor tem tudo a ver com esta renovação de Marte. Por quê? Porque Marte chega na energia de um signo que representa o meio do céu, o topo, o zênite. O nosso objetivo, o nosso foco e nossa meta principal. Agora, no final do ano, é um momento muito interessante que Marte pode mostrar isso para você. Quais foram as suas conquistas em 2025? Quais serão as suas conquistas em 2026? Como vem esse questionamento para ti? Não, eu tive mais acertos do que erros.
Ou aprendi bastante com os meus erros e estou pronto para seguir adiante em 2026. Então, essa energia de Marte vem trazer esse questionamento para vocês. Porque o principal desses questionamentos é o que eu digo agora. Com os erros que todos cometemos, você aprendeu? Ou existe uma tendência de você repeti-los em 2026 ou mantê-los ainda? Este é um ponto de muito cuidado e atenção. Ou teve bastante assimilação em relação à força de todos os erros e agora você se encontra forte para seguir adiante. Então, Marte vem trazer esse questionamento. A espada marciana da inteligência e da sabedoria ou a espada que machuca e fere e te coloca para baixo? É o momento de você evitar, caso os erros ainda estejam presentes e mal assimilados, uma forma, principalmente a partir dessa semana, de assimilar isso para um fechamento legal em relação a 2025. Por mais que eles continuem em 2026, maravilha, mas você já tem a força da compreensão em ti para criar um 2026 incrível. Mas depende de você. Então, o questionamento de Marte em relação à sua força pessoal está focado exatamente nos seus objetivos e metas principais. Questione essa finalização de 2025 e a preparação para 2026 que chega. Agora nós vamos trocar uma ideia com o signo que ficou em 11º ou penúltimo na semana. Vamos trocar uma ideia com os escorpianinos. Escorpianinos, Lilith está na sua última semana em relação à sua força zodiacal. Domingo, dia 21, ela se liberta da sua força pessoal e não tem volta, porque ela entrará no próximo signo. Então fica aquele questionamento para vocês. Todo esse aprendizado de Lilith, que é uma força que pode se tornar poder, está realmente firme, forte, bem resolvida dentro de você, ou a Lilith ainda está te consumindo? O 11º setor representa os grupos que a gente interage com a nossa energia, a vida coletiva, a nossa vida social. Quando você pensa nesses pontos, que são as nossas escolhas em vida, não estou falando de karma, as nossas escolhas em vida, quando você olha tudo isso, você se considera uma pessoa vitoriosa? Todas as pessoas que você interage, que a gente chama de amigos e grupos, agora ficou bem claro, você tem uma vitória em relação a esta energia lilithiana, você transformou ela em poder, você está interagindo, trocando energia com grupos, com amigos, com pessoas que realmente você tem afinidade, elas colaboram contigo e você colabora com elas? Ou existe aquele jogo lilithiano de interesse, onde um amigo de repente é uma peça que pode ser utilizada para algo que você está buscando? Ou, de repente, pessoas estão te usando de acordo com o que elas querem e, na verdade, elas não gostam de ti. Olha que provocativo isso para os escorpianos e escorpianas. Então, é aquele momento de vocês observarem exatamente esses pontos, as suas interações, a vitória ou a derrota perante Lilith. Fechamento de ciclo a partir dessa semana. Isso é extremamente importante. E Marte te rege. E Marte é o parceiro de Lilith. Então, todos esses questionamentos podem surgir a partir dessa semana, onde você sente essa pressão dessa energia lilithiana por não ter feito nesses 9 meses de ciclo. Analisa esses 9 meses, mais ou menos a partir de março. O quanto a sua energia demonstra vitória perante essa força, ou se ela ainda te consome, onde existem esses joguinhos, essas manipulações, principalmente de poder, de jogos emocionais e etc. Observe, caso, e é o que eu espero de coração, que você fala, não, isso é força, é poder para mim, porque eu aprendi bastante, você está prontinho para seguir adiante com essa renovação de Marte, para ir para os seus objetivos e metas. Mas está tudo nebuloso, mal resolvido, tem esses joguinhos, tem essas coisas. Muita atenção, porque Lilith sai e fala, eu te mostrei tudo o que você tinha que ver, mas agora
Se você conseguiu ver ou ainda está fazendo vista grossa, depende de ti. Coloca isso em qualquer experiência, mas tenho certeza que vocês que me acompanham aqui, vocês já estão espertos, estão fazendo a lição astral já há um bom tempo. Vamos em frente. Agora o signo que ficou por último na semana, mas como eu sempre brinco, os últimos serão os primeiros. Vamos trocar uma ideia com os sagitarianos. Sagitarianos, praticamente todos vocês já fizeram aniversário. Se não fizeram, está por esses dias para fazer. Ou seja, o tanque está cheio. O tanque está cheio. Finalizou o inferno astral. Então, o que representa isso? Você tem gás e energia para direcionar a sua força para onde você quiser. Na brincadeira, de novo, o tanque cheio, um carro. Se eu estou com o tanque cheio, eu vou para onde eu quiser, eu tenho autonomia. Olha a palavra, autonomia. Então essa força te acompanha agora. Mas vem o questionamento principal, vem a lua nova agora e cai em cima da sua energia. Você está pronto para o novo? Para saber para onde você joga e foca a sua energia, o Marte vem cobrar isso de vocês. O quanto você está abrindo a sua energia pessoal para coisas boas, para coisas legais, ou, de repente, você está abrindo a sua energia para coisas complicadas. Parece, sabe aquela brincadeira? Quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Se você está neste ponto, é um momento de ter cuidado com esse Marte aí, que vai demonstrar, todo mundo está entendendo, acredito eu, o simbolismo do que eu estou usando. Todas essas assombrações, que são assuntos mal resolvidos, complicados, nebulosos, que podem estar presentes em ti. Esse é um ponto de muito cuidado, porque agora eles vão se escancarar de uma forma bem clara, principalmente nesses últimos momentos de lua minguante, e sexta-feira vem a lua nova em cima da sua energia pessoal. Nos últimos momentos do Sol e Lua ali, porque domingo a energia sai, todos já fizeram aniversário. Aí o que representa isso? Se você está encarando, aqui é assombração, então, não quero isso próximo a mim, eu quero luz, eu quero força, e eu estou pronto, aberto e perceptivo a esse tipo de energia. Se você está com essa força que é típico de sagitariano bem resolvido, maravilha. Você está pronto para essa renovação de Marte e fechar 2025. Já pelo contrário, se você está permitindo essas energias complicadas, nebulosas, ainda fazerem parte de ti, e você não cura essa energia, você está baixando o seu poder pessoal com todo esse poder de autonomia que eu falei. Então é o momento de curar isso com urgência. Como? Aí eu não sei. Aí é você, sua vida e suas experiências. Está tudo legal, bacana, está superando, não está deixando nada engavetado? Maravilha, você está pronto para que essa energia de Marte conduza você para um fechamento maravilhoso em 2025, ok? Então basta você questionar esses pontos. Galera, então é isto. Esta é a força dessa renovação de Marte que está falando. Agora temos que olhar para frente, temos que caminhar e seguir adiante. Algumas coisinhas para fazer, todos nós temos, isso é absolutamente normal. Mas para muitos falta coragem de seguir adiante e perseverança para a prosperidade. Que prosperidade é uma palavra muito ampla, que é cada um com um êxito em relação aos seus objetivos e metas, e é o que eu desejo para todos, ok?